depois tu fala que não é torcedor. Ah, eu não sou torcedor, não. Eu não sou torcedor. Tu é torcedor sim, pô. Muito tiro. Estamos abaixo de bala. Tá morrendo um montão na mata, mano. Muita polícia no mato, meu amigo baleado. Uma operação, 23 mortos e muito medo para quem precisa viver no meio do confronto. Eu moro aqui em cima da matinha, mesmo, muito tiro, parece que é dentro das casas. Estamos abaixo de bala desde 3h30 da manhã. Diz que já tem morto na mata, já tomaram tudo. Mas que lugar é esse onde o que aconteceu na última terça-feira não é novidade? Que lugar é esse onde por décadas essas imagens se repetem a ponto de parecerem as mesmas? Que lugar é esse? A Vila Cruzeiro é uma das 13 comunidades do chamado Complexo da Penha, na zona norte do Rio. É considerada uma das áreas mais violentas da cidade. É também o local onde esta semana houve a segunda operação policial mais letal do Rio de Janeiro. Foi lá que há 20 anos foi brutalmente assassinado o jornalista Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, o Tim Lopes. Era 2 de junho de 2002. Tim Lopes desapareceu na comunidade quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas em um baile funk da Vila Cruzeiro. Tim foi sequestrado, torturado e morto por traficantes. Na época, Bruno, filho de Tim Lopes, tinha 20 anos. A dor fez Bruno mergulhar na história dessa comunidade. Você percebe hoje que de 2002 para 2022 piorou, porque é um abandono, porque naquela época a imprensa cobrava e acho que o poder público ainda tinha uma preocupação, ou pelo menos a gente percebia uma certa movimentação para tentar melhorar, ou para tentar realmente socorrer aquelas pessoas de alguma maneira. Eu como filho, como jornalista, e também como já fui à Vila Cruzeiro, conversei com moradores, conversei com as pessoas, eles pedem socorro até hoje. A TV Globo cobriu amplamente e cobrou das autoridades a investigação do caso. Os 9 traficantes que assassinaram Tim Lopes foram presos e condenados. Há 2 anos, Elias Maluco, que chefiava o grupo, foi encontrado morto na prisão. A comunidade da Vila Cruzeiro surgiu no fim do século XIX. Ex-escravizados que vinham fugindo de fazendas do interior do estado receberam abrigo e proteção do padre da Igreja da Penha, onde fiéis costumam pagar suas promessas subindo as escadarias de joelhos. Esses homens organizaram um quilombo no local, o Quilombo da Penha. Com o fim do quilombo, muitos novos moradores foram chegando e começou um crescimento desordenado, até hoje. Marcelo Dias tem 61 anos, nasceu na comunidade. Então, é uma comunidade conhecida hoje pelo lado triste, o lado da violência, mas essa violência é fruto da ausência do Estado. É um lugar de difícil acesso, é um lugar onde não é muito simples, né? Enfim, a atividade tática operacional das forças policiais. Em 2010, a Vila Cruzeiro aparece novamente nos jornais de todo o Brasil. E a imagem roda o mundo. Um flagrante transmitido ao vivo. Centenas de traficantes armados fugindo pela mata para chegar ao complexo vizinho, o do Alemão, porque a Vila Cruzeiro estava sendo ocupada pelas forças de segurança. No dia 25 de novembro de 2010, as Forças Armadas ocupam a Vila Cruzeiro. Ficou assim até a instalação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Na época, a sensação era de esperança de que algo estava realmente mudando ali. Com a tentativa de pacificação, a região passou a ser visitada por turistas. Eles prometeram um banho de cidadania dentro dessas comunidades e isso nunca aconteceu. Só chegou às forças de segurança. Com o tempo e a falta de investimento no projeto,
as UPPs foram perdendo força, inclusive a da Vila Cruzeiro. Com isso, o tráfico voltou a ganhar espaço. 1 ano e meio, 2 anos e meio depois, a gente já percebia a degeneração do projeto. Houve um período que a ocupação teve algum tipo de conseguir estabilizar, né, enfim, o lugar, mas aí também não teve continuidade. Então as coisas elas voltaram exatamente como elas estavam antes, né? Os tiroteios recomeçaram, os confrontos violentos, as mortes. O projeto de paz foi ficando no passado. Muitas coisas que aconteceram ali que ficaram só no projeto, não só do ponto de vista da atuação policial e militar, mas sobretudo no que é mais importante, que seria, né, enfim, a implementação de equipamentos de saúde, de educação, de lazer, que no longo prazo poderia ajudar, né, enfim, os moradores daquele lugar a superarem os seus problemas. Né? Isso não aconteceu? Isso não aconteceu. Em fevereiro deste ano, uma operação da PM e da Polícia Rodoviária Federal, também na Vila Cruzeiro, acabou com 8 mortos. Na madrugada desta terça-feira, os tiros começaram por volta das 4 da manhã. 80 homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal cercaram a Vila Cruzeiro. Moradores não podiam sair de casa. Segundo a polícia, líderes da facção mais violenta do estado do Rio estariam reunidos ali, preparados para invadir outra comunidade. Integrantes da facção são acusados de roubo de carga e roubo de veículos em rodovias federais e estavam sendo monitorados. Segundo a polícia, era uma operação de inteligência que vinha sendo preparada e que se tornou emergencial. Era um monitoramento para que a prisão fosse feita fora da comunidade. E isso não foi feito exatamente por um ataque por parte dos criminosos daquela facção a uma guarnição nossa. E a cena se repete. No mesmo local de mata de 2010, aconteceram os confrontos mais violentos desta semana. Já morreram um montão na mata, mano. Meus amigos, dá uma força aqui na matinha, meus amigos. Muita polícia no mato, tem amigo baleado. Trocamos com os caras aqui no mato, meus amigos. A gente está falando de uma verdadeira tropa que entrou em confronto com as forças do Estado. Foram mais de 60 homens em confronto direto, todos eles portando fuzis de assalto. 23 pessoas morreram. Entre os mortos, 13 não têm passagem pela polícia. 7 pessoas ficaram feridas. Entre elas, um policial que perdeu um olho. 3 homens foram presos. Os policiais apreenderam 14 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas e drogas. Entre os mortos está a cabeleireira Gabriele Cunha. Ela foi atingida por uma bala perdida numa comunidade vizinha, Achatuba. A polícia investiga as circunstâncias da morte dela. Gabriele tinha 41 anos e um filho de 17 que não estava em casa. Ela era uma mulher livre, né, independente, viúva. Tinha um filho praticamente criado. Ainda encontrando forças para tentar lidar com a morte da filha caçula, Dona Divone conversou com a repórter Leila Sterenberg da Globo News. Agora somos 3, eu, meu neto e meu filho especial. E a dor, muito ativa, muito presente, porque vi Gabriele terça, quarta-feira, a última vez. Na hora de enterrar ela. O secretário de Polícia Militar do Estado afirmou que entre as vítimas estão criminosos que vieram de outros estados, como Pará, Amazonas e Bahia. Uma facção muito atuante e que em determinado momento passou a abrigar elementos de outros estados, tá? A esconder elementos de outros estados e a treinar elementos de outros estados. A região também seria o esconderijo de bandidos do Ceará, acusados do assassinato do blogueiro Givanildo Oliveira da Silva, o Gigi. Ele foi morto porque denunciava as ações da mesma facção criminosa em Fortaleza. As operações policiais, elas são por vezes necessárias, dado o contexto do Rio de Janeiro, mas elas não podem, de maneira nenhuma, ser a única forma de ação das forças policiais nesses lugares.
porque ela não tem efeito algum para o controle do crime comum, não tem efeito para o controle da criminalidade organizada, são políticas caras, apenas enxugam o gelo da questão da segurança pública nesses lugares. Né? Esse mundo ideal em que falamos de ações que teríamos menor letalidade, ele é buscado incessantemente por todos nós profissionais da área de segurança. Mas, inadvertidamente, quando a gente fala de uma grande área em que você tem ali inúmeros jovens a serviço do crime organizado, portando armas de guerra, e você tem ali uma área muito grande sob influência desse crime organizado, logicamente, você está falando de uma ação muito mais complexa. E como ficam os moradores, que década após década têm que viver no meio de confrontos cada vez mais violentos? O que é feito por eles? O que já foi feito por essas pessoas nos últimos 20 anos? Em todo o Complexo da Penha, onde fica a Vila Cruzeiro, moram cerca de 70 mil pessoas. Como imaginar uma vida melhor por aqui se muitas dessas pessoas, até hoje, não têm nem o mínimo, como saneamento básico, por exemplo? A gente não vê melhorias nenhuma. O que é a UPP hoje aqui? A UPP não existe. A UPP não existe. É uma política fracassada. Ainda existe o PP naquela região. A UPP Vila Cruzeiro e a UPP Parque Proletário, elas já têm mais de 100 presos somente este ano. Cadê as creches, as piscinas? Cadê o esporte e o lazer dentro dessas comunidades? Enquanto espera, a comunidade continua em alerta, tensa, vivendo sempre preparada para se esconder. Mas onde? Se as balas atravessam paredes. Não tem uma ação das forças de segurança nessas comunidades que não deixa um corpo inocente caído no chão. Eu não sei de onde veio, de onde saiu, não sei quem executou, não sei de nada. Eu só sei que eu perdi uma filha amada. Se eu pudesse, se eu tivesse como ressuscitar, ressuscitava.